Como tem mulheres insatisfeitas com o seu trabalho, com o que está ganhando, ganham menos do que merece, trabalham muitas horas, deixam seus filhos em casa, muitas vezes com babá, pessoas desconhecidas. Eu mesma já passei por isso. E eu tenho uma oportunidade para você. Meu nome é Tatiane Pires, sou cabeleireira especialista em alisamentos há 5 anos, me tornei referência aqui na minha cidade e região. Hoje eu moro na cidade de Canela, onde eu tenho um salão consolidado, uma equipe e uma marca própria. Então, se você acha que isso não é possível para você, nessas condições que eu citei antes, é sim, aconteceu comigo, então pode acontecer com você também. Só te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para você entender como isso foi possível acontecer comigo, que saí do absoluto zero, menos R$ 1 na minha conta para hoje ter um salão consolidado. Então, como eu iniciei e cheguei até aqui? Há 5 anos atrás, eu me via desempregada, com um filho pequeno de 4 anos, onde não estava fácil conseguir emprego por conta da pandemia que já estava, naquela época, fechando tudo, as empresas estavam demitindo, e então não seria possível conseguir voltar para o mercado de CLT. Foi aonde eu tinha um curso de design de sobrancelhas, e foi aonde eu pensei, eu vou iniciar fazendo sobrancelhas para poder tirar alguma coisa, para poder ajudar o meu esposo em casa, que também estava ganhando muito pouco. Então, foi aí que eu iniciei, né, fazendo sobrancelhas, foi o início de tudo. Só que a sobrancelha, para mim, na época, eu ganhava R$ 20 e ainda eu ia a domicílio, gastava com transporte, meu material. Então, para mim, não estava compensando. Eu não tirava nada de lucro e nem para comprar mesmo os materiais para repor. Aí foi quando eu fui num culto e lá na igreja eu recebi uma revelação mesmo de Deus genuína, que era para mim fazer cabelos. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou fazer cabelo agora? Se eu não tenho como pagar um curso, eu não tenho condições de comprar material, não tenho como. Aos meus olhos não tinha como. Até que eu estava na madrugada, esperando meu esposo chegar do trabalho, olhando, rolando o Facebook, quando eu vi uma moça colocou lá uma publicação pedindo um casaco de lã batida, colocando as características que ela queria, marrom, em troca de um produto de progressivo. E eu olhei para o meu guarda-roupa e naquele momento eu vi, eu tinha aquele casaco que ela queria. Me veio um estalo, como se fosse Deus confirmando aquela revelação que eu havia recebido. E eu pensei, vou mandar mensagem para ela, para ver se ela aceita o meu casaco, eu troco com ela por esse produto. E eu vou tentar aí ver se vai dar certo o alisamento na minha cabeça, né? Porque eu não sabia nada, não tinha curso, nada, nunca tinha mexido com química, com cabelo, nada, então para mim era algo muito novo. E aí mandei mensagem para ela, consegui trocar o casaco, no dia seguinte fui lá, troquei, peguei o produto, li o rótulo, mas não sabia nada. Então o que eu fiz? Fui pro YouTube, virava as noites, madrugadas, olhando vídeo para tentar entender como que eu iria manusear aquele produto. E aí consegui entender um pouco mais. Chamei a minha mãe, né, para ser minha primeira modelo, porque a mãe tinha um cabelo cacheado, um cabelo volumoso, então eu pensei, se der certo no cabelo da minha mãe, vai dar certo em qualquer outra pessoa. E foi o que eu fiz. A minha mãe foi lá, fiz com o que eu tinha em casa mesmo, não tinha nada, gente, nada. Não tinha pente, não tinha. O que eu tinha era o que eu usava. Então foi isso que eu fiz na minha mãe, com a minha chapinha mesmo, eu era profissional, e deu certo. Deu uma redução de volume, ficou bonito, ficou baixinho, brilhoso. E eu comecei a brilhar o meu olho naquilo, porque aquilo me deu prazer de fazer. E ainda eu pensei, gente, eu posso viver disso. Só que para isso eu preciso entender mais, né? Fazer um curso, ver como é que eu vou poder fazer isso, porque eu não tinha condições no momento. Então, com aquele produto, estava pela metade e já iria vencer, porque era dezembro, era calor, então ela já tinha me avisado que o produto já estava perto de vencer. Aí o que eu fiz? Peguei as meninas da igreja que eu ia, né? Que era embaixo, eu morava em cima, a igreja era embaixo. E aí comecei a fazer nas meninas lá da igreja. E foi dando certo. Quando eu comecei a ter fotos, porque mesmo sem entender nada de marketing, mesmo sem entender nada de rede social, o meu celular era um caquinho, era pequenininho, a câmera dele não era boa, então as fotos ficavam meio ofuscadas assim, e mesmo assim eu tirava do antes, do durante, do depois, tirava lavando, né, o cabelo, então eu fazia o alisamento, logo após eu já lavava, para mim ver como é que tinha ficado esse resultado, para também eu me policiar e ver, será que tá dando certo, como que tá ficando,
essa cliente vai embora, depois ela vai mandar mensagem reclamando. Então eu já tinha essa consciência de que o meu trabalho, por mais que era um trabalho meio amador, né, que não tinha curso, nada, mas eu sabia que eu tinha que entregar o meu melhor naquilo que eu estava me dedicando naquele momento, né? Que eu não sabia que iria se tornar a minha profissão, né, a minha renda principal. Então eu dava sempre o meu melhor. E logo após isso, de tirar as fotos, de fazer antes, depois, durante, eu pensei, por que não postar no Facebook, os grupos gratuitos aqui da minha cidade, uma promoção por R$ 50 cada tamanho de cabelo. Então, independente do tamanho do cabelo, R$ 50. Foi o que eu fiz. Postei. Então, eu tinha vergonha também de expor meu rosto, né, nas redes sociais. Então, no começo não era nem meu nome, não era nem Tatiane Pires, não era nem Liso de Luxo, não existia ainda na época. Era Lolita Progressivas. Eu pesquisei lá no Google um nome fictício que eu pudesse colocar que não fosse o meu. Lolita Progressivas foi o que eu coloquei para iniciar. Então, lancei lá, fiz uma página Lolita Progressivas, que eu era, né, cabeleireira e tal, coloquei as fotos e lá começou a aparecer as primeiras clientes. Eu morava num bairro onde as pessoas iam meio com medo mesmo, então subiam as escadas, morava em cima dessa igreja, não tinha lavatório, não tinha carrinho auxiliar, não tinha nada. Então as clientes chegavam, agendavam um horário comigo, e aí eu, com todo o jogo de cintura, nunca tive vergonha, nada do que eu estava fazendo, porque eu pensava, e sempre pensei que aquele momento não me definia, então era o meu início, eu tinha que passar por esse processo. Então foi o que aconteceu, as clientes chegavam e eu falava para elas se elas não se importavam de lavar o cabelo comigo no chuveiro, ou às vezes eu pedia para elas já vir com o cabelo lavado, dava as instruções pra gente já iniciar o alisamento, e elas nem um momento se importavam. Não, Tati, eu vim pelo que Lolita, né, na época Lolita, eu vim pelo resultado que tu postou e eu vim buscar esse resultado aqui. E me pagava R$ 50. Então, em torno ali eu fazia 4 alisamentos no dia, depois eu comecei a pegar um pouquinho mais de prática, fazia 6 alisamentos no dia. E tudo que eu ganhava no final da semana, eu fazia ali a minha própria contabilidade e eu juntava o dinheiro para uma parte para o meu curso, que eu tinha o sonho de pagar um curso, né, profissional de cabeleireira. E a outra parte eu comprava pente, comprava escova, comprava luva, materiais ali para mim continuar trabalhando até eu conseguir pagar esse curso. E foi o que aconteceu. Em um mês, eu faturei 2 vezes o salário que meu marido trabalhava, praticamente 2 turnos, para ele, para a gente conseguir sobreviver. Então, em um mês, trabalhando com alisamento de casa, sem ter nada, eu faturei 2 vezes mais do que meu esposo ganhava. Então, foi aí que tudo iniciou. Aí eu não parei mais, fui lá para essa cidade que eu queria fazer esse curso profissional de cabeleireira, paguei à vista. Eu ia de ônibus todas as quintas-feiras, pegava carona, às vezes, com uma das colegas que também eram da cidade aqui. Faça chuva, faça sol, estava eu no curso. E as coisas foram fluindo cada vez mais, acontecendo cada vez mais. Tudo que eu aprendia lá, eu já aplicava quando eu voltava. Uma novidade, qualquer coisa. E foi aonde eu já me mudei. E, e eu fui para um kitnet. A gente se mudou para um kitnet, que é onde só cabia as coisas que eu tinha, que era um carrinho que eu tinha comprado usado, uma cadeira de um salão em Gramado, que estava fechando um salão, e eu estava abrindo o meu no meio da pandemia sem ter recurso nenhum. Eu comprei a cadeira desse cabeleireiro, coloquei lá, coloquei esse carrinho, e o meu espelho era a porta de um guarda-roupa, que tinha caído da nossa mudança, que a gente tinha vindo de outro estado. E, e eu coloquei essa porta lá, que era de um espelho, aquelas portas de correr, e lá era o meu espelho. Então ali era o meu salão. E as pessoas chegavam, eram atendidas, eu sempre dei o meu melhor, sempre ofereci cafezinho, fazia um bolinho caseiro. Então ali, nessa casa que eu aluguei, transformei no meu salão, logo depois eu estava ali aumentando um pouquinho meu valor, né? Como eu cobrava R$ 50, passei a cobrar 70. Então consegui já ir aumentando aos pouquinhos. Só que, nesse meio tempo, acabou que as pessoas meio que fugiam do salão por conta que a pandemia realmente apertou ainda mais. Então, eu me vi num momento desesperador, aonde só com os alisamentos que eu tinha eu não estava conseguindo me manter. Então, eu optei por tentar conseguir voltar a trabalhar. Mandei mensagem para uma ex-chefe minha, de uma loja que eu trabalhava de vendedora. Na mesma hora, ela me contratou, saí com as portas abertas, voltei para lá. Estava eu com 15 dias trabalhando nessa loja, fechei meu salão, né? Então só estava atendendo depois do meu horário ou no meu dia de folga, que eu trabalhava um dia sim, um não. E aí
Era assim que eu estava levando. Com 15 dias de trabalho que eu estava lá nessa loja, que eu voltei, o meu celular dentro do meu armário não parava de tocar. E não parava de tocar, e meu gerente foi lá e falou: Tati, vai lá e olha, porque deve ser alguma coisa com teu filho e tal. Teu celular não para de tocar. Era um rapaz de Santa Catarina falando que eu tinha sido premiada pelas votações ali do Facebook, que era muito grande na época, hoje em dia é Instagram, mas antes era Facebook. E eu era muito ativa no Facebook ali com as minhas postagens e tal, que eu havia ganhado um prêmio de melhor progressiva da minha cidade. Aí eu falei, como assim? Eu tô trabalhando, né? Eu larguei, tava bem revoltada com a vida. Larguei o salão, não quero mais, não tô mais fazendo cabelo, então não sou eu essa pessoa que tá procurando. Ele falou, é sim, tu não é a Lolita Progressivas e tal, que eu usava esse nome ainda. Eu disse sim. Então, tu vai estar em casa na segunda-feira? Eu falei, vou estar de folga. Então, na segunda-feira eu vou lá, vou te entregar a placa que tu ganhou, vou fazer a tua foto, tu ganhou patrocínio no Google, no Facebook, no Instagram, e eu quero te ajudar, né? Quero que tu receba isso. E eu, tá bom, né? Então, na segunda-feira, ele foi lá, fez a foto. Até vou deixar a foto aqui pra vocês verem o dia que eu recebi a premiação, morrendo de vergonha. E, e assim, depois daquele dia, assim, explodiu a minha agenda. Eu não tinha mais onde colocar gente. Começou a pedir, né, muitos pedidos de alisamento. Aí eu cheguei na minha chefe de novo e falei, olha, me desculpa, né, eu recém entrei e tal, mas assim, eu vim porque realmente minha agenda estava vazia, mas agora a minha agenda lotou. Eu ganhei um prêmio, expliquei toda a situação para ela e ela, na mesma hora, ela disse, vai, Tati, vai voar, vai, vai fazer o teu negócio acontecer. E foi o que eu fiz. Larguei tudo, voltei pro salão, e aí não parou mais. Eu contratei uma auxiliar, aí ela ficou me auxiliando na escova, até que eu consegui treinar ela depois. E aí também surgiu a oportunidade, depois disso, de ir para um workshop em São Paulo, que é onde já está um grande ídolo meu, que eu tenho até hoje uma admiração enorme por ele, da área do alisamento, que era uma inspiração para mim, mais ou menos como eu comecei. E lá ele ia estar, né, ministrando esse workshop, que seria um divisor de águas para mim, que eu iria trazer a técnica dele para cá também, que é uma coisa nova que não tinha na minha cidade. Só que eu não tinha dinheiro para ir para lá. Eu recém tinha voltado com o alisamento, então eu estava estruturando as coisas, né? E aí eu sei que meu marido conseguiu lá um dinheiro emprestado e eu fui. Só que eu fui de ônibus para São Paulo, viajei com o ônibus de excursão do Brás, que saía daqui de Canela direto para São Paulo. Parei dentro da feirinha da madrugada, 2 e pouco da manhã, tinha que sair de lá de algum jeito para poder chegar lá no workshop às 9 da manhã. Então, ia ter um tempo ainda para que eu ficasse, né, até o horário do workshop. Então, fui para um hotel, foi assim, uma experiência bem doida, mas deu tudo certo, consegui sair de lá, arriscando ser assaltada, né, enfim, porque eu não conhecia a cidade, não conhecia nada, nunca tinha saído daqui, nunca tinha ido para uma cidade grande. Então, me arrisquei, fui, cheguei lá, fiz workshop, depois voltei para casa. No outro dia que cheguei aqui, já comecei a atender com a técnica que eu trouxe. Aí eu trouxe o laser para cá, que foi o que eu fui buscar lá em São Paulo. Comprei o laser, trabalhei ele mais um mês, comprei o laser, lancei o laser, alisamento a laser. Quando eu lancei o alisamento a laser, explodiu novamente. Então a procura aumentou muito, fiquei conhecida, fui virando referência, as pessoas foram comentando cada vez mais, tem uma moça que faz alisamento a laser, é muito bom, durabilidade de tanto tempo, cabelo fica liso impecável, pode lavar que não volta. E realmente essa era a minha promessa, e é até hoje, né, que a gente fala e cumpre. E eu fui desenvolvendo o meu método cada vez mais. Então, ao longo desses anos, né, eu mesmo desenvolvi o meu método que é super eficaz. Então, foi aí que esse salão pequeno em casa ficou pequeno novamente e surgiu a oportunidade de eu construir um salão no terreno do meu pai. E foi lá que eu construí o salão e aí lá levei essa auxiliar que se tornou cabeleireira e logo depois começou a procura por curso. Então fui eu, corajosa novamente. Não sabia para mim ensinar alguém, mas como estavam pedindo muito por curso, fui eu lá ministrar curso. E dei minha primeira aula, né? Fiquei muito nervosa, foi incrível. E aí eu pensei, se eu ensinei um, eu ensino vários. E aí consegui formar outras pessoas que hoje já tem salão. Então hoje já tenho mais de, ao todo, em torno aí quase de 100 alunas que eu já formei na área do alisamento. Aí logo depois já veio o sonho da marca, né? Que é a Liso de Luxo, que é a minha progressiva.
orgânica, marca própria, era um sonho que logo depois já saiu do papel. Tudo isso com organização, né, financeira. Então, tudo que eu ganhava, eu reinvestia no próprio salão, tinha projetos que eu ia tirando do papel e aos poucos a gente ia construindo. E deu certo. Então, hoje tenho a marca, tenho um salão, tenho equipe que trabalha já aqui no salão, né? 2 cabeleireiras, tenho outros serviços também dentro do meu salão. Tenho um salão no centro da cidade, virei referência mesmo, então falou de mim, já sabe quem é hoje. O nome do estúdio é Liso de Luxo Concept, não é mais Lolita Progressivas e nem Tatiane Pires, mas sim Liso de Luxo Concept, que é o nome da marca também, Liso de Luxo. Então, tudo isso eu construí do absoluto zero, sem ter nada na minha conta, trocando meu casaco. Então, para você que está infeliz aí na sua profissão, ganhando, de repente você ganha, acha que está ganhando menos do que merece, trabalhando muito mais do que aquele dinheiro te proporciona, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Esse é meu intuito aqui, poder ajudar outras mulheres, assim como eu consegui, vocês também conseguem. Quero deixar o convite aqui para vocês curtirem, seguir no Instagram também, se inscrever aqui no canal do YouTube, para que vocês fiquem por dentro, que vai ter mais conteúdos, para que vocês possam também trilhar esse caminho, que você pode começar sim, fazer alisamentos, esse é o seu desejo, mesmo começando de casa, mesmo sem ter recursos, sem ter dinheiro. Então fica comigo aqui nos próximos vídeos, que terão uma maratona de conteúdos aí para vocês, e espero ter ajudado.